No Choque de Ideias vamos analisar as prioridades económicas da nova Comissão Europeia, de que já aqui falámos ao de leve, e perceber se podem ou não ajudar economias como a portuguesa. Já se sabe que a importante pasta dos serviços financeiros deverá ir para a portuguesa Maria Luísa Albuquerque, mas a estratégia económica europeia deverá assentar sobretudo no plano desenhado por Mário Draghi. Prevê, entre outras muitas coisas, como já aqui referi, mais investimento, aposta da inovação e na industrialização. A grande prioridade é recuperar do atraso face aos Estados Unidos e à China, como nos explica o correspondente da RTP em Bruxelas, Paulo Dentinho. Mário Draghi, ex-primeiro-ministro italiano, antigo presidente do Banco Central Europeu, trouxe a von der Leyen a encomenda que ela lhe pediu há cerca de um ano, uma ambição para a Europa. A constatação é sem apelo. A União Europeia enfrenta a concorrência de outras grandes economias, caso dos Estados Unidos e da China, e está a ficar para trás em setores estratégicos como a defesa, a energia, a inovação tecnológica e tem ainda de sair das dependências energéticas ligadas ao petróleo, gás e carvão. The only way to ensure our long-term competitiveness is to shift away from fossil fuels and towards a clean, competitive and circular economy. A ideia da reconduzida Presidente da Comissão é ter uma espécie de guia para futuras políticas industriais da União Europeia num caminho para o crescimento sustentável e autonomia estratégica e ver na exigência da descarbonização uma oportunidade para o crescimento económico, sobretudo reduzindo dependências, certamente, no caso da China. China's state-sponsored competition represents a threat to developing our productive clean industries. That's why we want decarbonization to become a source of growth. O extenso relatório de Draghi coloca também a exigência de apostar no investimento em defesa, outra questão central. Sobretudo por haver um quase cada um por si entre os países europeus na aquisição de material militar. For the first time since the Cold War, we must genuinely fear for our self-preservation. And the reason for a unified response has never been so compelling. O problema aqui é que os europeus concorrem entre si a fabricar caças, fragatas, submarinos. E o que é mais? A defesa é da responsabilidade de cada país e até agora a cooperação interestatal tem sido pouco significativa. Para se ter uma ideia mais precisa, entre 2019 e 2023, 55% das compras europeias de equipamento militar vieram dos Estados Unidos. A Europa quer mudar isto. Na defesa, na inovação, na transição climática. A parte complicada é que para tal precisa de investir e não será pouco. Algo acima dos 750 mil milhões de euros. É a nota dissonante do relatório de Mário Draghi, pelo menos para alguns países mais frugais no que a gastos diz respeito. Manuel Silva, Paulo Dentinho, RTP, Bruxelas. Vamos então olhar para a estratégia económica europeia neste choque de ideias, como sempre, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Pedro Brinca, antes de mais, a pasta que é destinada a Maria Luísa Albuquerque, Serviços Financeiros, Poupança e Investimento. A antiga Ministra das Finanças, aliás, vai ter um papel relevante nesta nova comissão? Irá ter. Obviamente é uma pasta importante, mas creio que para dizer sobre o processo de nomeação, creio que termos alguém português e que tenha um passado na política portuguesa é importante porque promove a influência do país, apesar de não ser esse o objetivo da sua nomeação, pelo menos não de jure. Mas, quer dizer, Maria Luísa Albuquerque tem uma carreira política, não é? Muitas vezes estas posições são posições de um cariz mais político, propriamente tecnocrata ou técnico, por isso, nesse sentido, tudo dependerá das pessoas com que ela se rodear e da capacidade que ela tiver de aportar valor por essa via. Ricardo Paes Mamed, a escolha de Maria Luísa Albuquerque e esta pasta surpreendeu de alguma maneira? Não tinha grandes expectativas, portanto surpreendeu-me na medida em que não tinha nenhuma expectativas em relação a este tema. Nós devemos ter presentes que a Comissão Europeia não é um governo da União Europeia. A Comissão Europeia é um dinamizador da atividade, sendo que, tirando a área da concorrência, algumas vozes diziam que era isso que agora a Comissária aspiraria a liderar. A área da concorrência é uma área onde a Comissão Europeia tem soberania, em que decide por cima dos Estados. Tirando essa área, a União Europeia tem muito pouco poder próprio. A Comissão Europeia, quero dizer, a Comissão Europeia propõe iniciativas legislativas que têm de sempre ser
adotadas pelos Estados, pelos governos dos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu em alguns casos. E, portanto, o papel de comissário não é propriamente o papel do governante, é um papel de negociador, que em alguns casos pode ter alguma iniciativa que seja bem sucedida, mas, portanto, o sucesso ou insucesso que irá ter do ponto de vista pessoal decorre da sua capacidade de negociação. Da capacidade de impor ideias, que também não sabemos quais seriam, nada nos diz que um comissário tenha grande capacidade para impor as suas ideias. Quer dizer, o comissário está a gerir interesses e esta é uma área onde há muitos interesses. É uma área que é importante, onde existem algumas coisas que ainda estão por fazer do ponto de vista da regulação financeira ao nível da União Europeia, ao mesmo tempo que há muitas iniciativas de reforma que envolvem muitos conflitos entre Estados-membros e, portanto, veremos no fim se há avanços significativos. Se os houver, em parte, poderão ser obra da comissária em causa, na maior parte das vezes são obra da disponibilidade das diplomacias dos países mais relevantes em chegar a um acordo. Pedro Brinca, ouvimos que o essencial deste plano Draghi. É possível atingir na União Europeia níveis de investimento de 750 a 800 mil milhões de euros anuais, como defende o antigo primeiro-ministro italiano? Bem, vamos lá ver. Para que isso acontecesse, nós estamos a falar de volumes de investimento que seriam para aí 3 ou 4 vezes aquilo que foi o plano Marshall. Não é? É ambicioso e depende, sobretudo, da capacidade que houver política dentro da União de fazer a tal emissão de dívida conjunta. Politicamente, parece-me um caminho muito difícil, porque existem perspectivas muito heterogéneas ainda na União sobre o que é a realidade orçamental de cada um dos países, mas o que é certo é que é preciso fazer alguma coisa. E eu acho que o grande mérito do relatório Draghi é pôr nas notícias um conjunto de factos que muitos deles já tinham sido repetidos até à exaustão e que são válidos, até no contexto específico do nosso país, mas que também são importantes no contexto da União, e começar uma discussão que nos possa focar naquilo que é essencial. Os portugueses e os europeus só terão uma melhor vida se conseguirem produzir mais. Não há convergência social com os níveis mais avançados do mundo se não houver uma convergência económica, uma convergência na capacidade de criar valor que sustente essa aproximação e melhoria dos níveis de vida. E, nesse sentido, foca naquilo que é o essencial daquilo que a Europa precisa, identifica, faz um diagnóstico de onde é que estão as áreas problemáticas, tem uma coisa que, um elogio aqui ao Ricardo, um enfoque muito grande nas questões da definição do que é uma política industrial, e nós podemos discutir isso, ou seguramente vamos discutir isso mais para a frente, mas aponta principalmente um conjunto de diagnósticos que tornam muito óbvio quais são 2 ou 3 grandes problemas da Europa. E primeiro, reconhecer que a Europa tem um problema. O gap do PIB europeu para os Estados Unidos aumentou para cerca de 30% em 2023, quando em 2002 era de 17%. Nós éramos 17% mais pobres em termos de PIB total, não per capita, já vou dizer porque é que estou a falar desta estatística, passou a ser a 30%. Isto não é uma medida que meça diretamente o bem-estar das pessoas, não é por isso que eu estou a falar, porque para medir o bem-estar tinha que ser por pessoa, não é? Mas tem outra questão, é a perda de influência económica da Europa no mundo. Ou seja, a Europa já foi ultrapassada pelos Estados Unidos há muito tempo, mas foi recentemente também ultrapassada pela China no tamanho da sua economia. Por isso, apesar da China, obviamente, ter 3 vezes ou 4 vezes a população europeia, o que é certo é que, do ponto de vista da diplomacia económica, a Europa perdeu essa relevância. E por isso é importante perceber que estratégias de crescimento é que nós podemos ter para voltar a ganhar essa preponderância. É importante, lá está o diagnóstico. Há um problema, o diagnóstico está... Deste desvio que nós estamos a falar agora do PIB per capita, que se assim já mede de uma forma mais aproximada a qualidade de vida das pessoas, a diferença que foi criada, 72% vem da perda de produtividade, okay? Da capacidade de cada europeu de criar valor, e esses 72% são quase todos explicados por um setor, que é o setor das tecnologias.
Onde claramente a Europa está a marcar passo. E é aí, creio que iremos falar disso também, Sim. que nós temos que agir. E depois, só para terminar, Sim, obviamente que... Também ouvirmos o Ricardo. Para além de falar da questão da inovação que leva à questão e do ambiente económico, etc., fala sobre a questão da descarbonização e dos preços da energia, que também aqui o ex-ministro António Costa Silva falou muito bem, e por último da questão de questões estratégicas e de como é que as questões estratégicas de segurança na Europa podem também influenciar aquilo que é o desenho de uma política industrial, mas também de uma política económica para a União. Ricardo, de 750 a 800 mil milhões de euros de investimento anual é um número considerável. O mérito é sobretudo pôr isto na agenda, os problemas da Europa na agenda pública e mediática, ou este relatório tem mais mérito do que isso? Tem alguns méritos, esse é um deles, chamar a atenção para a situação relativa da União Europeia, também para os desafios que a União Europeia enfrenta face não apenas às questões da transição climática, da transição digital, da transformação digital, mas também os desafios associados à demografia. Tem vários aspectos do ponto de vista diagnóstico que são do meu ponto de vista, importantes. Acho que tem um mérito muito grande, esta referência que o Pedro fazia, e que tem de facto a ver com uma das minhas obsessões no debate público em Portugal, que é a ideia de que a Europa precisa de ter uma política industrial. A política industrial aqui significa, basicamente, em termos muito simples, ter a capacidade de identificar setores que são chave para o desenvolvimento da economia europeia e mobilizar de forma coerente um conjunto alargado de instrumentos de política económica, seja o investimento público, o apoio ao investimento privado, seja a fiscalidade, a promoção a política de comércio externo, a política externa em geral, a promoção da inovação, as competências, pensar estas várias áreas de intervenção pública em função de objetivos que são definidos e que têm de ser necessariamente seletivos. Um dos grandes méritos, do meu ponto de vista, é não apenas convidar os governos a pensar as coisas nestes termos. Eu acho que o nosso governo em particular, já o anterior também, mas o atual governo em particular, bem que precisa de ponderar se a melhor forma de desenvolver a economia é baixar os impostos e esperar que chova. Claramente não é isso que está aqui escrito, e um dos grandes méritos do meu ponto de vista, é o primeiro relatório em muitos anos que a União Europeia produz, que diz que o problema do crescimento da economia europeia não se resolve com simplesmente mais reformas estruturais. Há coisas que não fazem parte do discurso habitual da União Europeia que aqui estão presentes. Qual é, a meu ver, o principal demérito deste relatório? E aqui eu espero mesmo ter alguma divergência com o Pedro, não política, mas do ponto de vista de doutrina económica, que é, há aqui aquilo que me parece um erro de análise, que é comum, que é, na verdade, a maior parte dos economistas tende a pensar assim, felizmente há uns quantos que não pensam, que é achar que o crescimento económico é sempre um problema do lado da oferta, ignorando que o próprio crescimento da produtividade só é possível quando nós temos uma procura dinâmica, quando nós temos capacidade de consumo, capacidade de investimento, principalmente quando estamos a falar de grandes espaços económicos como a União Europeia, que dependem muito mais do que se passa internamente do que da sua competitividade externa. E a grande diferença entre a União Europeia, os Estados Unidos e a China é que a União Europeia, ao longo dos últimos 20 anos, desde que há euro, teve como grande preocupação a contenção orçamental. E a contenção orçamental tem-se feito sistematicamente à custa da repressão do investimento público em particular e da contenção salarial. E isso vê-se em particular após as crises, onde a Europa tipicamente mais se afasta dos Estados Unidos é logo a seguir às crises. Porquê? Porque os Estados Unidos não se permitem estar durante muito tempo em recessão e a União Europeia tem aquele pensamento mágico da Idade das Trevas, que é a recessão faz bem à saúde das finanças públicas porque torna os povos mais disciplinados. O resultado é que nós passamos anos a fio com baixo poder de compra das pessoas, com baixa, através disso, dinamização da procura, e quando não há procura não há investimento, e isso é um fator crucial para a baixa produtividade. E, portanto, não é só a política industrial que eu tanto defendo, tem essencialmente uma componente do lado da oferta, mas o que falta aqui é uma autocrítica da União Europeia em relação àquilo que tem sido o projeto do euro nos últimos 20 anos, que é um projeto essencialmente de repressão da procura agregada, coisa que não existiu nos Estados Unidos, coisa que não existe na China, e se calhar o afastamento que nós temos nos últimos 20 anos em relação a estes blocos também se passa por aqui.
Pedro Brinca, concorda ou nem por isso? Só para pegar na deixa do... Na deixa do Ricardo. Sim, quer dizer, vamos lá ver. Eu acredito que a razão pela qual nós hoje conseguimos ir para os Estados Unidos em 7 horas em vez de 7 ou 14 dias é porque, em vez de termos um barco, temos um avião. Ou seja, e o progresso tecnológico e as inovações acontecem, quer dizer, não são da fábrica, não acontecem na pessoa que quer comprar. Obviamente que... Se houver perspectiva de negócio. Se não houver perspectiva de negócio, não há inovação. Sem dúvida. Mas a questão, mais uma vez, voltamos ao mesmo. A questão é que se houver perspectiva de negócio, e obviamente que as empresas querem inovar para criar produtos e vender às pessoas. Isso não está em causa. Mas aquilo que é o paradigma dominante da economia hoje é precisamente que aquilo que tu defendes é usado para política de estabilização e quando estamos a falar de políticas de longo prazo e de crescimento, são políticas essencialmente que levam a conseguir produzir mais com os mesmos ou menos recursos, não é? E é isso que tem melhorado, historicamente, a condição de vida da humanidade. Nós hoje chegamos aos Estados Unidos e temos um avião que voa, ou um barco que voa, chamado avião, não é? Não é porque temos muita gente no barco, não é? Porque houve quem o comprasse, houve quem o investisse nele. O investimento público foi sempre crucial. Mas isso são misturas de conversas, já não estamos a falar da mesma coisa. A repressão orçamental que tem havido na Europa nos últimos 20 anos teve como principal vítima, a principal vítima é o baixo investimento público. E, aliás, o relatório Draghi fala nisso. A proposta de ter este programa, de aumentar o investimento na ordem dos 4, 5 pontos percentuais do PIB, parte precisamente de uma constatação que é a tendência geral dos Estados-membros da União Europeia nos últimos meses é para cortar no investimento público. E nós precisamos de instrumentos de investimento. Obviamente, vamos lá ver, uma coisa é ter uma política em que tentemos promover o crescimento da economia pela procura agregada, que é basicamente pôr as pessoas a abrir buracos e depois pagar às pessoas para os tapar, não é? Isso é uma caricatura. Pronto, é uma caricatura, mas que descreve o fenómeno que estamos a falar. Abrir e tapar Outra coisa, ou não estar em repressão permanente. Agora tens que me deixar tens razão, responder. sim, mas sem caricaturas, por favor. Ou seja, outra coisa diferente que o Ricardo falou, e bem, é quando estamos a falar em investimento, que é fundamental para alicerçar as economias onde há falhas de mercado. A investigação fundamental é uma delas. A internet veio de investimento público nos Estados Unidos, pelo setor da defesa. Não é? Quer dizer, e com isso veio o GPS, quer dizer, o programa da NASA espacial, quer dizer, é uma área em que, na altura, havia uma falha de mercado, quer dizer, não estava a haver nenhuma estrutura privada com capacidade ou com interesse ou com algum tipo de perspectiva comercial de investir no setor espacial. Era um setor de elevadíssimo risco e então aí sim faz sentido haver investimento público. São análises diferentes. Como é que chega a esse investimento quando não há nenhuma perspectiva de acordo entre os diferentes Estados-membros sobre a emissão de dívida conjunta? Aconteceu esse fenómeno com a Covid, não se perspectiva que volte a acontecer. Portanto, como é que chegamos a estes níveis de investimento? Esta é uma pergunta, para mim, que é crucial neste plano. Não é? Lá está. Quer dizer, agora, se calhar, mais uma coisa que nos vai afastar a mim e do Ricardo. Uma das razões pelas quais, se calhar, não há consenso, e vai ser muito difícil arranjar um consenso político para a emissão de dívida conjunta, tem a ver com as atitudes muito diferentes relativamente à questão da gestão orçamental. Porque países que conseguem ter superávites quando as coisas correm bem, para depois poder gastar quando as coisas correm mal e têm finanças equilibradas, quer dizer, é difícil depois usar esse tipo de margem orçamental para financiar dívida e financiar Estados que depois têm desequilíbrios orçamentais e que têm que ser ajudados pelos outros. Quer dizer, todos nós sabemos o tipo de discurso que, na altura, o Ministro das Finanças holandês, o Ministro das Finanças alemão, vem para a rua dizer, e ninguém gosta de ouvir isso. Portugal hoje, graças a Deus, tem graças aos políticos também, e ao povo português, que hoje valoriza o equilíbrio orçamental e contas públicas equilibradas. Eu lembro-me, ainda não estávamos aqui neste programa, mas eu lembro-me de em 2022 estar aí no 360 em debate com o Ricardo, e o Ricardo a defender que o déficit era baixo demais, devíamos ter um déficit ainda maior. Pronto. Quer dizer, numa altura em que a economia estava a crescer 6 e tal %. Ou seja, nós temos déficits grandes quando a economia cresce pouco, temos déficits grandes quando a economia cresce muito, para estimular a procura e podermos todos crescer, mas depois alguém tem que pagar a fatura. E nós podemos tentar crescer através de dívida. Fizemos durante a década de 2000. Mas a realidade é como um comboio. Podemos querer ir contra ela. Mas depois chegou a 2011 e veio o comboio, chamava-se Troika. Porque alguém teve que pagar a falta de capacidade de esse investimento público se traduzir em investimento produtivo. Porque nós, quando discutimos isto, se podemos estimular a economia e sustentar crescimento de longo prazo com base em políticas de promover a procura. Isso é, num mundo idílico,
em que o governo e os governos e o poder público é perfeito a investir. Quer dizer, nós estamos a falar de um país que fez Temos 5 residências minutos. universitárias na Mais ou Anadia, menos. comprou barcos sem motor, comboios de alta velocidade para linhas que não estavam preparadas para alta velocidade. Quer dizer, calma, não é? Ricardo. Eu estou aqui a hesitar entre agora estar a perder Temos tempo, 5 minutos. a perder tempo que é escasso aqui a desmontar as caricaturas ou tentar falar sobre coisas mais substanciais. Há um aspecto que eu e o Pedro não discordamos, que é a grande dificuldade que existe na Europa é o facto de na União Europeia haver perspectivas nacionais, se quisermos preferências nacionais, muito distintas sobre a gestão orçamental. Para além disso, existem também estruturas económicas nacionais muito diferentes que tornam difícil que todos sigam as mesmas regras orçamentais. E isto é desde o início, será desde o início, será para sempre, uma das grandes dificuldades em ter políticas comuns na União Europeia. E, portanto, um dos problemas que a União Europeia tem é que a União Europeia imagina-se como um país unificado e a União Europeia não é um país unificado. Mas é isso que o relatório promove. Sim, mas é o maior grito ao federalismo que eu vi nos últimos anos. Exatamente, mas é mais uma vez um erro. É mais uma vez um erro, porque continua a viver na ilusão de que a União Europeia pode ser um país unificado, quando não pode. Não pode, mas não é assim que está. O relatório Draghi diz é que se não for, vamos ficar para trás. Ou então, a possibilidade é adotarmos políticas diferentes na União Europeia, assumindo que a União Europeia não é aquilo que o Sr. Draghi e os federalistas gostariam que fosse. E, portanto, a discussão pode ser posta noutros termos. E, portanto, mas como é que se financia depois o que é necessário? Vamos lá ver. O Rui está ofuscado com o financiamento. Eu estou. Tem sempre uma opção com quem paga a eu conta. acho que é uma pergunta relevante, porque para todos os efeitos há uma mensagem muito clara de Draghi neste ponto Eu só posso nesta proposta. defender investimento nas empresas, em tecnologia, em inovação e etc. Vamos lá ver. Se alguém É assim, pagar. eu acho que há um problema para Portugal neste tipo de relatórios. Nós corremos o risco de achar que tudo que é bom para a Europa é bom para Portugal e isto não é verdade. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Uma negociação centralizada. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Foi muito bom para a União Europeia a entrada da China na OMC em 2001, porque foi um dos grandes motores de crescimento da Alemanha, foi as exportações para a China e a possibilidade de investir na China. Para países como Portugal foi um desastre, foi uma razia na nossa indústria transformadora. E, portanto, nós podemos ter políticas que são muito boas para a Europa como um todo, para a Europa como um todo contam os grandes países, as grandes economias, e que podem ser desastrosas para pequenas economias. E isto é um problema que nós devemos ter aqui em consideração. Dito isto, eu acho que há espaço para cooperação na Europa. Há espaço para haver investimentos, por exemplo, quando o Draghi escreve que nós não temos algumas infraestruturas fundamentais para fazer investigação e desenvolvimento na Europa que existem nos Estados Unidos, porque não se justifica ao nível de um Estado nacional, mas se juntarem alguns Estados podem fazer investimentos conjuntos. Isto faz todo o sentido. Nós temos um laboratório de nanotecnologia no norte do país que é ibérico, não é português nem espanhol, é português e espanhol. E, portanto, este tipo de investimentos que são feitos à escala europeia fazem sentido e precisam de financiamento. E, portanto, eu não vejo como um problema que haja iniciativas de lançamento de obrigações europeias para financiar este tipo de investimentos e mais, acho que eles são indispensáveis para que alguns... Ou seja, está a defender obrigações europeias para projetos concretos e não de uma forma irregular, dirigidos. Na verdade, Draghi também os defende. E eu acho que há muitas mais vantagens para além disto na emissão de dívida conjunta. Agora, ela é uma mutualização de dívida e nós sabemos que a mutualização de dívida é algo que é boa para os países em dificuldades, com déficits externos, e é má para os países que têm excedentes externos e que têm muito dinheiro para emprestar e que não têm dificuldade em obter financiamento. E, portanto, eu acho que isto não vai ser um caminho fácil, mas acho que com todas as cautelas que um país como Portugal deve ter ao olhar para este tipo de relatório, tem aqui algumas pistas que são importantes para o futuro da União Europeia. Um minuto, Pedro, mesmo um minuto para fechar. Não, eu queria só referir, creio que nós falámos muito pouco do relatório, mas de referir uma coisa que foi fundamental no relatório, que é complementar este hino ao federalismo que eu tinha falado. Não é só a questão política, é a questão da integração, da criação de um mercado grande. Nós estamos a falar de que o financiamento para startups, por exemplo, na Europa é 18% daquilo que existe nos últimos fases de desenvolvimento de produto e de go-to-market, é 18% daquilo que é nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um mercado enorme. Nós temos mercados fragmentados, com legislações à parte. Por isso, quando eu falo que isto é um hino ao federalismo,
Eu não vejo isto numa perspectiva política, obviamente terá consequências políticas, é inevitável, mas no sentido da harmonização de legislação, construção de redes de distribuição de energia europeias. Para quê? Para termos verdadeiramente um mercado único. Nós não temos um mercado único. Não temos um mercado único. Quer dizer, qualquer agente que queira desenvolver uma tecnologia para se pôr na Europa tem que lidar com 27 legislações nacionais. E com transposições muitas vezes muito diferentes da legislação europeia. Por isso, é isso que é importante, ganho de escala, porque ganhando de escala, obviamente aumenta a capacidade de criação de valor e aumenta a atratividade da Europa para grandes grupos. Pedro Brinca, Ricardo Paz Mete, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play. Este Choque de Ideias fica também disponível em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenham uma excelente semana.